Olá a todos, tudo bem? Então hoje vou apresentar para vocês a palestra intitulada Diversidade de Marsupiais com ênfase em espécies neotropicais, que faz parte da Semana da Biologia 2013 CEDERJ do Polo de Volta Redonda. Mas antes de iniciar então a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Bem, eu me chamo Mariana Silva Ferreira e sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ, o PPGE. Além disso, eu também sou tutora de populações, comunidade de conservação, PCC, do CEDERJ, tutora à distância. E a ideia dessa palestra surgiu devido a esse meu período de graduação e mestrado, e agora doutorado, lá na UFRJ. Eu trabalho com populações de marsupiais no Parque Nacional do Cerro dos Órgãos, e durante todo esse período acadêmico eu tentei explicar para os meus amigos, meus parentes, o que eu fazia na faculdade, e muitos deles não sabiam quem eram os marsupiais. E aí eu percebi que muitas pessoas não sabem quem é esse, qual é esse grupo, quem são os marsupiais. E daí surgiu a ideia dessa palestra. Então vamos lá, vamos aprender quem são os marsupiais? Bem, agora eu pergunto a vocês, mas vocês sabem o que é um marsupial? E vocês então saberiam me dizer um exemplo de marsupial? Bem, aqueles que pensaram em algum, com certeza, ou quase 100% pensaram num canguru. Tenho certeza que muitos pensaram no canguru. Outros provavelmente pensaram no koala. Mas esse é o motivo da palestra. Existem muitos outros marsupiais, uma diversidade enorme de formas e diferentes grupos com diferentes hábitos alimentares, hábitos diurnos, noturnos, e é isso que eu quero apresentar então para vocês hoje. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é um marsupial? O que vai definir um marsupial? Então, uma característica que vai definir o que todos pensam quando pensam no grupo é o marsúpio. Então, os marsupiais são conhecidos por sua famosa bolsa, o marsúpio. Aqui nessa foto a gente pode ver um koala, e o seu filhote aqui na bolsa. A gente vê aqui o bracinho dele. E é desse nome, então, marsúpio, que vem o nome marsupial. Mas é interessante notar que nem todos os marsupiais possuem marsúpio, possuem bolsa. E aproximadamente 50% das espécies de marsupiais não possuem esse marsúpio, essa bolsa, de forma permanente. Existem espécies que possuem marsúpio possuem somente pregas. E muitas delas, essas pregas só surgem no período que os indivíduos vão se reproduzir para proteger os filhotes. Então a gente está vendo essas duas fotos em que essa é uma espécie americana, em que o animal não possui marsúpio, então os filhotes eles ficam expostos, só presos às tetas da fêmea. E já nesse outro indivíduo, existem algumas pregas que protegem os animais, mas essa prega não envolve todos os filhotes completamente. Então, existem formas diferentes, estruturas diferentes entre as espécies, e a gente percebeu, então, que algumas possuem e outras não. Portanto, o marsúpio não é uma boa estrutura para identificar esses animais, já que nem todos possuem. Então a gente pergunta, então o que vai distinguir os marsupiais se não é a presença de um marsúpio? Bem, eu vou apresentar então as principais diferenças entre os placentários e os marsupiais. Esses são dois grupos distintos de mamíferos. Só que existem três grupos de mamíferos, basicamente: os placentários, os marsupiais e os que a gente chama de monotremados, que são os ornitorrincos e as équinas. Só que a gente não vai falar desse grupo hoje. Então, hoje a gente vai falar a diferença, basicamente agora, dos placentários e dos marsupiais. Para quem ainda não está estudando mamíferos, só para falar um pouquinho de quem são os placentários, são esse grupo muito diverso em que nós, humanos, estamos incluídos. Então, são os roedores, são os felinos, são os outros primatas, são os canídeos. Tem os diversos grupos dentro dos placentários. Então, a gente vai comparar as estruturas presentes nos placentários, que são todos esses indivíduos que a gente está vendo aqui e muitos outros, incluindo a gente, com os marsupiais. E a gente vai começar, então, falando do trato reprodutivo. Se você olhar essas duas figuras aqui,
A gente vê que no lado esquerdo estão os placentários e no lado direito os marsupiais. A gente pode falar que nos marsupiais existem uma estrutura semelhante a uma cloaca, que é o sinus urogenital. Então, nessa estrutura, ela une tanto o sistema reprodutivo quanto o sistema urinário. Então, esse trato, e nas fêmeas dos marsupiais, o trato reprodutivo ele é duplo. Então, a gente vê que existem duas vaginas laterais, aqui e aqui, e uma vagina mediana. Essas vaginas laterais são apenas para a passagem do esperma do macho. E o nascimento, então, dos filhotes se dá, então, por meio dessa vagina mediana. Então, quando o esperma é liberado, eles passam para essa estrutura e os filhotes, ao se desenvolverem, eles nascem pela essa vagina mediana. Se a gente comparar com os placentários, como nós mulheres, a gente vê que existe somente uma vagina. E não existe, então, essa vagina lateral. E o útero não é bifurcado, como a gente pode ver aqui nos placentários. É lógico que existem algumas alterações, mas basicamente é essa estrutura do trato reprodutivo do grupo. Então, essa é uma boa característica para diferenciar os placentários dos marsupiais. Agora, a gente falou agora das fêmeas, então vamos falar agora dos machos. O interessante dos marsupiais é que eles possuem um pênis bifurcado. Lembra que eu mostrei antes uma estrutura com uma vagina que tinha duas laterais? Então, os machos eles possuem esse pênis bifurcado. Aqui a gente pode ver dois indivíduos. E, além disso, o saco escrotal dele é anterior. Nos placentários, o saco é posterior. Nos mamíferos marsupiais, o saco escrotal é anterior. Além dessas estruturas, a placenta também difere entre os marsupiais e os mamíferos placentários. Então, a gente pode perceber aqui, nesses dois esquemas, que nos marsupiais eles apresentam essa placenta cório-vitelínica. Aqui é a estrutura do córeo. A gente vê que existem poucas velocidades quando comparada com a placenta dos placentários, que é chamada de placenta coriolontoide. Então, a gente vê que também nos marsupiais existe uma grande reserva de nutrientes, que é o vitelo. E essa reserva é para alimentar os embriões. Já nos placentários, essa reserva é bem menor, uma vez que existe uma grande troca de nutrientes entre a mãe e o filhote, no caso o neném, através dessas velocidades que fazem a comunicação do corpo da mãe com o seu filhote. Isso não está presente na placenta dos marsupiais. E isso se deve ao desenvolvimento rápido que ocorre nesse grupo. Então, nos marsupiais, os marsupiais eles nascem com um tamanho muito pequeno. Quando comparado com o tamanho do corpo da mãe, o peso da prole do marsupial é até 1% da sua massa. Já comparado com os placentários de pequeno porte, por exemplo, os ratinhos, as proles podem pesar até 50% da massa da mãe. Então, a gente está vendo essa figura aqui, que é de um gambá. E aqui estão os filhotes, eles acabaram de nascer, acabaram de nascer, subiram a vagina e se agarraram às tetas. Então, esse filhote ele não tem nem 1 centímetro aproximadamente. Então, eles ficam aproximadamente 13 dias dentro da mãe, se desenvolvendo, e aproximadamente após os 13 dias, nos marsupiais americanos, eles nascem, sobem a vagina, e eles mesmos escalam sem a ajuda da mãe e se agarram à teta. E aí, ao se agarrar à teta, eles ficam um bom período se alimentando de leite. Então, eles nascem praticamente sem nenhuma estrutura completamente formada, mas eles têm os braços muito fortes, com as garras, com as mãos bem desenvolvidas, porque eles precisam realmente escalar, subir o corpo da mãe, da vagina em direção à bolsa, no ventre, e também se agarrar à teta. Então, eles precisam também sentir o cheiro para ver a direção que eles têm que ir, e também tem a estrutura forte dos braços. Então, como eu falei, eles têm essa aparência fetal. A gente vê aqui que os braços são desenvolvidos, mas a parte posterior não tem desenvolvimento completo. A orelha é colada
e o olho ainda é fechado, mas a abertura da boca já está... Aqui a gente vê a teta da mãe e a abertura da boca já está completa. Então, as estruturas básicas que eles precisam para chegar até o marsúpio, até a bolsa, já estão desenvolvidas após os 13 dias nesses marsupiais americanos. Então, quando comparado com os placentários, a gente pode dizer que a gestação dos marsupiais é curta, mas eles possuem um período de amamentação longo. Então, nos placentários, o período de gestação é mais longo e o período de amamentação é mais curto. Então, esse pesquisador afirmou que os marsupiais trocaram, então, o cordão umbilical por tetas. O que ele quis dizer com isso? Nós, placentários, obtemos todos os recursos que a gente precisa para se desenvolver na barriga da nossa mãe através do cordão umbilical. Os marsupiais, por nascerem de forma mais precoce, quando comparado aos placentários, eles recebem esses recursos através do leite. Então, por exemplo, nos gambás americanos, os gambás que a gente conhece aqui, eles ficam aproximadamente 4 meses no marsúpio. Durante esses 4 meses, eles vão recebendo leite com diferentes tipos de composição. No início é mais proteína e depois é mais gordura, porque ao longo do seu desenvolvimento ele vai precisando de outros tipos de nutrientes. Então, esses nutrientes que nós placentários recebemos da nossa mãe, eles recebem também da mãe deles, só que de forma diferente, através da teta e não através do cordão umbilical. Então, se a gente pensar, então, como eu falei, no gambá, que é um marsupial americano, que a gente conhece, mas muita gente não sabe que é um marsupial, a gente vai pensar, então, no ciclo de vida dele. Como é que se dá o ciclo de vida? Então, eles nasceram bem pequenininhos, os que conseguiram chegar no marsúpio, porque, por exemplo, no gambá são 13 tetas, mas nascem muito mais filhotes do que 13 que podem alcançar. Então, muitos já morrem já no início desse ciclo de vida. Aqueles que conseguiram alcançar a teta e sobreviveram esses 4 meses iniciais, eles ficam relativamente grandes, e aí os que conseguem alcançar esse momento se tornam independentes, que a gente considera eles juvenis. Esses juvenis ainda não têm capacidade de se reproduzir, mas depois, após aproximadamente 4 meses, eles se tornam subadultos e depois adultos, e aproximadamente até no máximo 2 anos esses animais sobrevivem e depois morrem. Então, o tempo de vida desses marsupiais, no caso o gambá, que é o maior dos americanos, é aproximadamente 2 anos no máximo. Além dessas estruturas, tanto do trato reprodutivo, como os filhotes e como se dá a reprodução, os marsupiais também possuem outras características morfológicas interessantes. Uma delas é o osso epipúbico. Então, aqui tem a bacia de um marsupial e aqui tem o osso epipúbico. Aqui é um gambá, é o gambá norte-americano. Então, esse osso é projetado para cima na bacia, como a gente pode ver aqui. Os pesquisadores ainda não sabem qual é a função desse osso, mas muitos especulam que é para o apoio para o marsúpio, então para a bolsa. E aí a gente pode ver que existe variação entre os grupos. Por exemplo, aqui existe esse que é de forma mais reta. Existe um outro que ele tem uma forma mais curva, certo? E isso também ajuda a identificar dentro do grupo marsupial os diferentes tipos de marsupiais. Além dessa estrutura do osso epipúbico, existem também características como o dentário. O dentário é uma característica, essa parte da mandíbula dos mamíferos, e isso é uma característica de todos os mamíferos. Então, todos os mamíferos têm esse osso único, que a gente chama de dentário, certo? Só que nos marsupiais existe uma pequena diferença em relação aos placentários. Tá vendo esse processo condilar que está aqui? E esse processo angular? Todas essas estruturas que estão aqui no fim da mandíbula? Então, nos placentários, esse processo angular aqui é inflexionado. Então, vocês estão vendo?
E já tem essa ponta virada aqui em direção a nós. Já nos marsupiais, agora sim, eles têm esse processo angular inflexionado. Então, eles são curvo em direção ao interior da mandíbula. Então, essa é uma das características da estrutura do crânio que ajuda a separar também os marsupiais dos placentários. Além disso, outra forma de diferenciar os marsupiais dos placentários é a dentição. Se vocês pensarem bem em relação aos pré-molares e molares, nós temos 4 molares e 3 pré-molares, certo? Nos marsupiais, a dentição considerada mais primitiva, e eu boto primitiva entre aspas, que os que têm esse tipo de dentição não são considerados realmente primitivos, eles só têm essas características dos animais iniciais, eles possuem o contrário de nós. Eles possuem 3 pré-molares e até 4 molares. Então, a gente diz que a dentição completa deles é P3M4. 3 pré-molares e 4 molares. Então, a gente pode ver aqui, eles possuem, além dos incisivos e do canino, 1, 2, 3 pré-molares e 1, 2, 3, 4 molares. Além disso, uma outra característica que diferencia os placentários dos marsupiais é o palato fenestrado. O palato é o céu da boca. E aqui a gente tem um crânio de um placentário e a gente vê que esse palato é fechado. Já nos marsupiais, ele possui essas duas fenestras palatais que os diferenciam dos placentários. Então, se um pesquisador olha um crânio e ele, além de olhar aquelas estruturas da mandíbula e olhar a dentição, ele também pode olhar esse palato, o céu da boca desse indivíduo, e se possui fenestras, com certeza ele é um marsupial. Os marsupiais, além disso, eles possuem características peculiares, como a forma dos dedos, e isso também ajuda a diferenciar os grupos dentro dos marsupiais. Então, em relação aos dedos, eles podem ser considerados didáctilos ou sindáctilos. Os didáctilos são aqueles que possuem o segundo e o terceiro dígitos separados. Então, eles têm todos os dedinhos, como a gente pode ver aqui, tem o hálux e todos os dedinhos independentes. Já os sindáctilos, sim quer dizer unidos, têm o segundo e o terceiro dedos unidos. Só que esses dedos não são fundidos, eles são unidos por uma pele. Então a gente vê que eles têm unhas aqui independentes. Aqui no koala, a gente pode ver que eles têm unhas independentes, só são unidos pela pele. Esses dedos não são fundidos, eles possuem ainda os 5 dedos em alguns indivíduos. Outros tiveram a perda de alguns dedos ao longo da evolução. Além disso, os marsupiais, além como se dá os dedos, eles também podem ser considerados como diprodontes ou poliprodontes. De dois e poli de muitos. Então, existem alguns marsupiais que possuem somente 2 incisivos inferiores e existem aqueles que possuem muitos incisivos. E esse número de incisivos eles podem variar. A gente viu aqueles primitivos, eles podem até ter 10 incisivos na mandíbula inferior. Então, existe essa diferença entre os marsupiais diprodontes e os marsupiais poliprodontes. Só que a gente agora está falando de muita diferença. Então, vamos falar de algumas semelhanças? Vocês já ouviram falar do que é convergência adaptativa? Então, a convergência adaptativa é um processo onde as espécies de linhagens diferentes, isto é, de grupos diferentes, estão sujeitas a pressões seletivas comuns. E com isso elas acabam apresentando características adaptativas semelhantes. Então, é aquilo que a gente fala entre estruturas análogas e homólogas. Um exemplo clássico é a comparação entre as asas. Por exemplo, existe a asa de morcego, a asa de uma ave e a asa do inseto. São 3 grupos diferentes. O morcego é um mamífero, tem as aves e os insetos. São 3 estruturas que têm a mesma função, fazer com que o organismo voe, certo? Mas eles não têm a mesma origem, não são da mesma linhagem.
Portanto, elas são consideradas estruturas análogas, são semelhantes, mas não homólogas, vindas do mesmo grupo, certo? Então, com esse conceito estabelecido, a gente vai ver as convergências adaptativas que ocorrem dentro dos marsupiais. Se a gente olhar aqui o primeiro grupo, esse primeiro slide, a gente vê vários organismos que são muito semelhantes entre si, certo? E aqui, por exemplo, no primeiro, nós temos o esquilo voador, que é um esquilo que possui essa membrana que liga as patas. E a gente possui o marsupial também, que plana, que é o Petaurus. Então, eles estão num ambiente semelhante, sofreram pressões evolutivas semelhantes, que fizeram o desenvolvimento, então, dessa membrana que possibilitam que eles planem de uma árvore para outra. Um outro exemplo é o marsupial topeira. Existe a topeira e existe o marsupial topeira. Então, eles possuem características semelhantes que possibilitam eles explorar ambientes semelhantes. Existem, por exemplo, os marsupiais semelhantes a ratos. Então, aqui a gente tem uns músculos, que é um ratinho, e existe o marsupiais de tamanho pequeno, que também muito semelhante aos ratos. Existe o marsupial semelhante a canídeos, a cachorros. E aí vai, existe uma infinidade de convergências. Por exemplo, existe a marmota e existe o marsupial que parece uma marmotinha também. Nós conhecemos os felinos e existe o marsupial com características de felinos. E um dos mais interessantes é um marsupial que tem semelhanças a um tamanduá. A gente conhece o tamanduá aqui, da fauna brasileira, que tem aquela língua super longa e se alimenta de cupim e de formiga, e existe também um marsupial que também se alimenta de cupim e formiga. Ele possui essa estrutura mais alongada aqui do rosto e uma língua também comprida com a mesma função que a língua do tamanduá. Então, existem estruturas nos marsupiais que também são muito semelhantes a dos placentários. E eles desenvolvem também as mesmas funções e possuem hábitos muito semelhantes. Então, além daquelas diferenças, basicamente na reprodução e algumas diferenças morfológicas, eles também possuem essas convergências em relação aos seus hábitos. Então, agora que a gente já deu uma geral para os marsupiais, eu pergunto a vocês sabem onde estão os marsupiais? Eu já dei umas dicas aí ao longo do início da apresentação, mas eu queria que vocês pensassem, onde é que estão os marsupiais? Bem, como eu não vou ter a resposta de vocês, eu já vou começar dando as dicas. Então, os marsupiais, como todo mundo lembra, eles estão na Austrália, mas basicamente na Oceania. E lá existe uma grande diversidade deles, mas eles também estão presentes no continente americano, isso mesmo. Então, aqui onde a gente mora, na Mata Atlântica, na Amazônia, existe uma diversidade enorme de marsupiais. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de falar dos marsupiais aqui neotropicais, a gente vai falar dos marsupiais australianos. Então, vamos lá. A gente vê a figura do canguru, que é o primeiro, geralmente, que a gente pensa. Mas antes disso, vamos então só classificar os marsupiais para a gente saber a diferença desses dois grupos que são em dois lugares diferentes. Então, os mamíferos em geral estão dentro da classe mamália. E como eu falei, essa classe ela tem três grupos. Tem três grupos. Tem os monotremados, né, que também são chamados de prototéria. E tem os marsupiais e os placentários, que estão dentro da subclasse téria. Os marsupiais são a infraclasse metatéria e já nós, placentários, estamos na infraclasse eutéria, tá? Então, a gente vai falar da infraclasse metatéria. E dentro dessa infraclasse, a gente pode dividir os marsupiais em ordens. Aqui na América, possuem 3 ordens e na Austrália, 4 ordens. Junto com os marsupiais australianos, existe uma ordem que é muito próxima a eles, mas está aqui na América do Sul, que são os microbioterídeos. Eles estão dentro do grupo do Australidelphia, que a gente vai falar agora.
O diabo da Tasmânia é um marsupial que vocês conhecem, vocês lembram do Taz? Então, é o diabo da Tasmânia, é o Sarcófagus, e ele é um marsupial. Então, atualmente ele está presente somente na Tasmânia, que é essa ilha que fica abaixo da Austrália, mas pertence à Austrália. Mas, inicialmente, a sua distribuição ocorria em toda a Austrália. Então, esse animal, devido à perda de hábitat, tipo corte de florestas, ele sofreu essa pressão, ele desapareceu do continente australiano e hoje ele só está restrito à Tasmânia. E existem até projetos que estão tentando levar ele de volta para esse continente australiano, o continente mesmo. Então, o Taz, ou então o sarcófago, né, o diabo da Tasmânia, ele é um animal terrestre e de hábitos noturnos. A gente pode ver que ele tem essa faixa branca aqui bem característica aqui no peito. E ele tem aproximadamente 10 quilos, então ele tem um porte médio. Eles possuem, então, esse marsúpio completamente desenvolvido. Tive aqui um bem fechadinho, com um filhote relativamente grande aqui no marsúpio da mãe. E eles são onívoros. O que quer dizer que eles são onívoros? Eles se alimentam de qualquer tipo de alimento, eles não possuem restrição. Mas eles têm preferência por carniça. Então, a carne de animais mortos. A gente pode ver que eles possuem vários dentes. Então, a gente pré-molares, os molares e os caninos bem desenvolvidos. Então, eles podem realmente devorar e destroçar essa carne e se alimentar dela. E esses marsupiais, então, o diabo da Tasmânia, ele tem uma única reprodução por ano. Então, a cada ano ele reproduz uma única vez, certo? Essa foto não é muito interessante, mas é importante falar para vocês que, além da perda de hábitat, existe uma outra coisa que está afetando a presença desses animais na Austrália, que está tornando eles vulneráveis à extinção. Eles estão com uma doença que está se espalhando entre os indivíduos, chamada Devil Face Tumor Disease. Então, é a doença do Devil, do diabo, né? Do diabo da Tasmânia, que é um tumor facial que é propagado de um bicho para outro quando eles estão se alimentando. E esses animais, então, como a gente pode ver na foto, esse tumor vai crescendo, eles ficam impossibilitados de se alimentar e acabam morrendo de fome, não, na verdade, diretamente por causa do tumor. Então, existe alguns grupos, na verdade, de veterinários na Austrália, biólogos, que estão estudando o porquê dessa doença e como controlá-la. Porque o animal, essa espécie já está vulnerável devido a outros fatores, e essa doença, então, está contribuindo para tornar a espécie mais vulnerável à extinção. Então, rapidamente falei do diabo da Tasmânia para vocês. Agora vocês já sabem que o Tasmania é um marsupial. E agora eu vou falar para vocês de provavelmente que vocês não conhecem, que é o gato marsupial, que é o Dasyurus. Existem várias espécies de Dasyurus na Austrália. Bem, o Dasyurus está presente na costa leste e na Tasmânia. Então, na costa leste da Austrália e na Tasmânia também. E ele tem essa característica de ter essas manchas, essas bolinhas ao longo do seu dorso, sendo uma espécie que essas bolinhas vão até a cauda. Então, ele é aquela convergência com os felinos. Então, ele meio que possui esse papel de como se fosse um felino na Austrália. Uma vez que no continente australiano, eles não possuem placentários como nós possuímos, como os felinos. Além de morcegos e alguns roedores, eles não possuem os canídeos e os felinos como a gente tem aqui na América, no continente africano. Bem, os dasyurus ou os gatos marsupiais, eles são animais também terrestres e noturnos. Então, eles possuem então esses hábitos, como eu falei, de semelhantes são uns felinos, só que ele tem um porte menor. Ele pode ter de 2 a 3 quilos. Eles possuem pregas e não marsúpio, então a gente pode ver que os filhotes ficam expostos. Esse possível marsúpio, vamos dizer assim, ele não protege totalmente os animais, então os filhotes eles ficam expostos. E eles são
considerados predadores, mas eles também podem se alimentar de vegetais. Então, eles são basicamente onívoros, assim como o diabo da Tasmânia. Mas eles têm essa habilidade de caçar. Então, eles podem ser considerados, então, predadores. Eles reproduzem também uma vez ao ano, né? Mas eles podem ter uma grande número de filhotes, como a gente está vendo nessa foto agora e na anterior. E existe um evento interessante que ocorre nesse grupo. Existe uma espécie chamada Dasyurus alucatus, que ocorre o fenômeno da semoparidade. Se alguém já estudou heteroparidade, semoparidade, já está sabendo mais ou menos do que se trata. Então, semoparidade é quando o animal se reproduz e investe tanta energia naquela reprodução que logo após eles morrem. E existe a semoparidade, então, completa nessa espécie. Então, os machos, eles, como eu falei, reproduzem uma vez ao ano, e nessa reprodução, eles investem tanta energia que depois eles ficam propensos já a doenças e a parasitas, e a imunidade deles cai, e isso torna eles suscetíveis a diversas doenças, como eu falei, e eles acabam morrendo. Então, depois de um período da reprodução, a maioria dos machos, se não todos, desaparecem da população, e um novo grupo de machos, que são os filhotes que nasceram, eles vão então ocupar o lugar dos seus pais de verdade. Então, essa semoparidade existe em outros grupos de marsupiais na Austrália, mas nesse grupo ocorre somente nos Dasyurus alucatus. E esse é um fenômeno bem interessante. Então, agora que a gente falou do gato marsupial, a gente vai falar do tigre marsupial, que é o Thylacinus. A gente está vendo essa foto em preto e branco, e isso se deve à não existência mais de Thylacinus na Austrália, e nem na Tasmânia. Felizmente, esse animal ele foi extinto, e foi extinto diretamente pelo homem, pela caça, mas ele existia tanto na Tasmânia quanto no continente australiano. E Thylacinus cynocephalus quer dizer cachorro com bolsa com cabeça de cachorro. Não, esse Thylacinus, que é cachorro com bolsa, e cynocephalus é cabeça, céfalos de cabeça, né, de cachorro. Esses animais eles eram noturnos, certo? Eles tinham um marsúpio desenvolvido, então os filhotes eles ficavam bem protegidos no marsúpio da mãe. A gente está vendo aqui umas fotos, vou voltar. São fotos tiradas num zoológico na Austrália. E os últimos animais registrados foram presentes nesse zoológico. E no fim do vídeo, ou abaixo do vídeo, vai ter uma lista de links, que são vídeos que vocês podem acessar para ver como são esses marsupiais, né? E existe um vídeo bem interessante desses marsupiais que vocês estão vendo agora, desses tigres marsupiais, nesse zoológico. Então, quem tiver mais interesse pode acessar, vai estar o link no YouTube para vocês verem. Então, voltando. Eles tinham o osso epipúbico vestigial. Lembra do osso epipúbico, aquela estrutura que saía da bacia? Então, os deles eram vestigiais, então eram bem pequenininhos. Aqui a gente está vendo uma pele, né? Aqui tem um filhote também. E eles tinham reprodução contínua. Eu falei dos outros dois grupos atrás que se reproduziam uma vez ao ano. Já o tigre marsupial ele tinha reprodução contínua. E além disso, a gente está vendo um destaque aqui. Aqui é uma das poucas fotos em que a gente vê a bolsa estendida de uma fêmea. Então provavelmente aqui tinha um filhote. Então, como eu falei, eles têm esse marsúpio bem desenvolvido. E existem vários nomes, alguns chamam de cachorro marsupial e tal, mas muitos chamam de tigre marsupial, somente por causa dessas listras presentes no dorso do marsupial. Então, vamos lá. Então, como eu falei, o último animal vivo ele morreu em cativeiro, que foi um zoológico, em 1936. E esses animais eles eram caçados somente pelos os colonos europeus e incentivados por eles principalmente, porque eles eram ditos como que eles caçavam e se alimentavam dos ovelhas e do gado que presente na região.
E, na verdade, é o mesmo conflito que ocorre, por exemplo, aqui com as onças e com muitos outros felinos, né? Então, existe um grande incentivo para a caça desse marsupial e que levou literalmente à extinção. Então, a gente pode afirmar que foi o homem que levou à extinção do Tilacina cynocephalus. Então, mas vamos pensar em outra coisa. Vamos apresentar um outro marsupial que é bem interessante, que é o marsupial topeira, que é o Notherites typhlops. Então, só nessa foto aqui, a gente já vê que, meu Deus, cadê o olho do bicho? Ele tem estruturas bem diferentes de todos os marsupiais que a gente viu agora. Ele também está presente no continente australiano, certo? E, como a gente pode ver nessa foto, ele está presente bem no deserto australiano, bem no meio do deserto australiano. Olha que coisinha fofa. Então, ele possui várias características que possibilitam ele, então, andar nessa areia e até escavar. Dentre elas são as vértebras do pescoço fundida. Então, para ele escavar a areia, ele não anda somente na superfície, ele consegue formar túneis, ele precisa ter essa estrutura bem forte, né? E por isso as vértebras do pescoço são fundidas. Além disso, ele também tem ouvidos e olhos reduzidos. Isso também se deve a esse hábito de locomoção dele na areia. Uma vez que, se ele possui ouvidos e olhos bem grandes, a quantidade de areia que entrar ia ser absurda. Além disso, eles não possuem saco escrotal. Os machos não possuem saco escrotal e o seu osso epipúbico é reduzido. Então, existe esse conjunto de características que levam a facilitar a presença dele nesse ambiente e a locomoção. O interessante ver também é que eles possuem essas garras, que também facilitam a locomoção deles. A gente vê aqui, então, que eles têm esse olho bem reduzido, né? E essa estrutura no focinho córnea, que facilita também essa locomoção na areia, que eles reproduzem somente uma vez ao ano e cada reprodução só nasce um filhote. Eles também são animais ameaçados e essa característica de produção de uma reprodução ao ano com um filhote, isso aumenta ainda essa vulnerabilidade desses animais. Uma vez que a capacidade da população se recuperar é muito menor quando comparado a um animal que pode se reproduzir ao longo de todo o ano. Então aqui, como eu falei, eles cavam buracos na superfície, né? Como a gente viu aqui ele caminhando na areia, mas na época reprodutiva eles são capazes de formar túneis. Aqui a gente pode ver que tem um buraco, aqui eles fizeram um corte, certo? Na areia. Desculpa. E eles podem ficar nesses buracos durante a época reprodutiva e cavar túneis mais profundos do que os superficiais que eles usam basicamente para proteção e para alimentação. Então, eles podem se alimentar de invertebrados e até de outros recursos vegetais, mas basicamente invertebrados. E durante a época reprodutiva, então, eles deixam de formar esses túneis mais superficiais e fazem os túneis mais internos. Então, eu tinha falado para vocês daquele marsupial que é semelhante ao tamanduá, que são os numbats. Então, não existe nenhuma tradução para esse termo, numbats, mas é o termo que, como eles chamam esse marsupial lá na Austrália, que é o Mimercóbios fasciatus. Mimer é de formiga, então é uma das fontes de alimentação deles, né? E eles estão presentes presentes numa região bem restrita na Austrália. Então, eles são ameaçados, certo? E eles são terrestres, solitários. E ao contrário dos marsupiais que eu mostrei antes, eles são diurnos. E eles também possuem essas listras no dorso. E eles são relativamente pequenos, quando comparado, por exemplo, a um tamanduá. E a dieta deles é basicamente cupim e formiga, sendo que eles podem se alimentar até de 20 mil indivíduos de cupim ou formiga por dia, o que pode representar até 10% do seu peso. Então, eles precisam de um recurso enorme para se manter.
Eles não possuem marsúpio, a gente pode ver aqui que os filhotes são expostos no ventre da mãe. E possuem aquela convergência adaptativa, como eu falei. Essa língua comprida e pegajosa. Então, eles inserem essa formiga, por exemplo, em troncos ocos, onde tem cupim e tem formiga. Quando retiram a língua, a formiga e o cupim ficam grudados e eles engolem completamente. E eles também possuem garras desenvolvidas que facilitam eles abrirem esses troncos ocos. Então, a gente tem aqui um tamanduá, mostrando a língua do tamanduá, e também um pangolim, que também é um mamífero placentário presente na África, que também possui a mesma convergência adaptativa. Você vendo essa língua bem comprida, que mesmo objetivo, se alimentar de formigas e de cupins. Outra informação interessante, que eu coloquei no slide, mas eu lembrei agora, é que o tamanduá, esse aqui que a gente está mostrando, ele não possui nenhum dente. Então, a sua mandíbula ele não possui nenhum dente. Já o Mimercóbios, mesmo tendo essa mesma função e mesmo se alimentar dos mesmos tipos de recursos, ter a mesma dieta, ele é o marsupial com maior número de dentes. Ele possui, no total, 44 dentes. Então, mesmo eles possuem essa mesma função, eles têm essas peculiaridades, essas características diferentes. E agora, um marsupial que vocês com certeza conhecem, que é o koala, que é o Phascolatus cinereus. Bem, o koala ele também está presente na costa leste do continente australiano. E ele é um daqueles indivíduos com característica bem fácil de observar, que são os primeiros e segundos dígitos da mão, como o dedo opositor. Então, além deles serem didáctilos, eles têm os dedos das mãos, eles são tanto o primeiro como o segundo, eles são opositores. Isso serve para eles subirem nas árvores, uma vez que eles vivem quase o tempo todo em cima das árvores. Eles raramente descem ao chão. Então, além desses terem esse primeiro e segundo dígito da mão como opositor, como eu falei, eles são sindáctilos. Então, a gente vê aqui que são os dois dedinhos unidos por uma membrana, que é pela pele mesmo. Então, os sindáctilos, essa característica ocorre nas patas traseiras. As patas dianteiras desses marsupiais são normais. Já no koala, não. Tanto o primeiro, quanto você pensa, primeiro o seu segundo dedo, eles têm a capacidade de abraçar um tronco, por exemplo. Nós placentários, somente o primeiro dedo, o opositor, tem essa característica de ajudar a agarrar. E essa, então, é uma adaptação a essa vida arborícola desses animais. Eles se alimentam, então, de folhas de eucalipto. Então, eles vivem basicamente toda a sua vida em árvores de eucalipto. E são somente algumas espécies de eucalipto, e não todas, que eles se alimentam. E eles ficam, como as vacas, praticamente ruminando. Então, eles se alimentam da folha, ficam mastigando, engolem essa folha. Depois de um tempo, essa folha já toda triturada volta, ele continua mastigando. E aí eles engolem. Então, semelhante às vacas, que a gente chama de ruminantes, os koalas também possuem essa característica. E eles precisam se alimentar muito, porque para obter energia mínima para sobreviver, eles precisam, então, comer muitas folhas. Eles são, então, arborícolas e solitários, então eles não vivem em grupos. Eles possuem um marsúpio, como eu mostrei lá no início, a primeira foto. Então, esse marsúpio é fechado e eles reproduzem uma vez ao ano e produzem somente um filhote. Então, eles só vão carregar com eles um filhote por vez. A gente vê um filhote aqui com provavelmente algumas semanas de vida. Então, esses animais, eles também são muito, muito vulneráveis lá na Austrália. Tanto a perda de hábitat, então, o corte das árvores, quanto a ameaça de cachorros, até quando eles transitam nos ambientes, uma vez que existe um grande número de estradas pela Austrália, na costa leste, eles são atropelados, então eles são bem vulneráveis também e a diversos fatores, não somente a perda das árvores, perda de hábitat.
E para finalizar, então, essa pincelada dos marsupiais australianos, nós vamos finalizar, lógico, com os cangurus, que basicamente são os macrópodes. Mas existem vários outros, com a forma como o canguru, os alurus, os wallabies. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar na internet, que tem esse mesmo formato dos cangurus, mas tem uma grande variação de tamanho e de coloração. Mas agora a gente vai falar então dos cangurus. Os cangurus então estão presentes em toda a Austrália e até também na Nova Guiné. E eles ocupam tanto ambientes florestais quanto o deserto. Eles podem ser diurnos e noturnos e solitários ou sociais. Então, geralmente são sociais durante a época reprodutiva e eles podem então ter tanto hábitos diurnos quanto hábitos noturnos. Então, os macrópodes eles são terrestres, né? E herbívoros, eles também, assim como koalas, são herbívoros, mas não possuem a restrição de alimentar somente de folhas de eucalipto. E o interessante é que, por serem herbívoros, eles têm um gasto muito grande dos dentes, uma vez que eles têm que ficar macerando essas folhas constantemente. E isso surgiu, então, uma adaptação que a gente chama de dente fila-anda, devido a esses dentes gastos. Tem um vídeo dentro dessa lista que eu falei anteriormente, que mostra esses dentes, a fila-anda, e como é que se dá isso. Então, a gente tem aqui, eles são diprodontes, a gente está vendo aqui os incisivos inferiores, eles não possuem caninos, e aqui os premolares e molares. E eles sofreram algumas reduções, então eles não têm aquela dentição primitiva de P3 e M4. Então, eles têm esses dentes que eles usam para macerar as folhas, e esses dentes com o tempo vão ficando gastos. E aí, com o tempo, esses dentes vão caindo, os iniciais que estão sendo gastos por mais tempo vão caindo, e outros dentes vão nascendo aqui atrás e vão substituindo. E fica os dentes basicamente andando, então a fila anda. Até porque, se esses dentes foram gastos completamente, os animais vão ficar impedidos de se alimentar e vão morrer de fome. Os marsupiais, eles reproduzem, os cangurus, eles possuem marsúpio completo, e eles reproduzem-se uma vez ao ano. E assim como eu falei da simiparidade no grupo dos gatos marsupiais, dentro dos cangurus também existe uma característica reprodutiva muito interessante que é chamada diapausa. A diapausa está presente dentro da família dos cangurus e em outros grupos, que é a família Macropodidae, e se caracteriza pelo atraso no desenvolvimento embrionário, que pode se dar até mais ou menos 11 meses. Então, como é que ocorre essa diapausa? Então, tem a fêmea reproduz e o seu óvulo, então, ele é fertilizado. Então, é fertilizado. Nasceu o filhotinho, como a gente pode ver aqui, né? E quando esse filhote nasce, na verdade aqui, ela já está capaz de reproduzir novamente. Então, ela reproduziu com o filhotinho já na bolsa. Esse ovo foi novamente fertilizado, então, logo após o nascimento desse filhote. E isso leva, então, à produção de uma substância chamada prolactina. E essa substância está presente no leite. Então, esse filhote que está se amamentando vai ingerir essa substância chamada prolactina. E essa substância, ela não está presente no leite. A estimulação do leite vai fazer a produção da prolactina. Isso vai gerar, então, a inibição do desenvolvimento do corpo lúteo, que é uma estrutura do óvulo. E isso vai impedir a produção de progesterona. Então, o embrião, que está na bolsa, o embrião que foi fecundado e está se envolvendo dentro do trato reprodutivo dessa fêmea, ele vai permanecer na fase de blastocisto. Então, ele para de desenvolver. Até que esse filhote desmame, então fique grande o suficiente e desmame, a fêmea tem dentro do corpo dela um embrião com o desenvolvimento ele parado. Então, isso pode se dar, como eu falei, até 11 meses. Quando esse filhote fica independente, esse começa a se desenvolver
e quando ele nasce, ele vem para a bolsa, e isso pode voltar a acontecer. Então, uma fêmea de canguru, ela pode ter até 3 filhotes ao mesmo tempo. Um independente, um como esse na bolsa e um com desenvolvimento parado no seu útero. Então, isso que se chama diapausa. Então, ela pode ter 3 filhotes, não os 3 independentes, mas os 3 filhotes ao mesmo tempo com ela. Bem, agora que a gente falou basicamente dos marsupiais australianos, que eu apresentei para vocês basicamente os marsupiais australianos, e vamos falar então dos marsupiais neotropicais. Então, aqui estão, antes de falar dos marsupiais tropicais, aqui estão alguns exemplos de cangurus, né? E a gente vê como eles são diferentes, tanto em relação à coloração, existe uma grande variação de tamanho também. Eles são todos, então, da família Macropodidae. E, basicamente, então, a gente vê só pelo hábito aqui, que eles se locomovem pulando, né? Eles utilizam o rabo como um apoio para essa locomoção. Isso vocês também vão ver nos vídeos que tem nos links, aqui, vão estar aqui presentes junto com o vídeo. E esses marsupiais, então, como eu falei, são adaptados a tanto ambientes florestais quanto ambientes desérticos, como a gente pode ver aqui no fundo dessas fotos. E agora, então, vamos falar dos marsupiais neotropicais. Bem, só para relembrar vocês, então a gente está falando da infraclasse Metatheria, só que agora a gente vai falar dos microbiotéreos, que estão dentro do Australidelphia, e de 2 ordens que estão presentes do grupo Amerindelphia. Então, essas 3 em amarelo estão presentes aqui no continente americano. A ordem de Delphimorphia, a ordem Paucituberculata e a ordem Microbiotéria. Então, vamos começar, então, pelo esse grupo que é bem diferente, que são os microbioterídeos, que só tem um único representante, uma única espécie, que é o Monito del Monte, que é o Domiciopsis liroides. Monito del Monte quer dizer macaquinho da montanha, então, em espanhol. Então, só tem uma única espécie dentro toda essa ordem, atualmente, né? Vivente. Já tiveram outras espécies que foram extintas ao longo do tempo, não necessariamente por causa do homem, porque as espécies, geralmente, elas têm um tempo de vida. Então, o Domiciopsis, ele está presente nessas florestas presentes na Argentina e no Chile, então ele tem essa distribuição bem restrita. E esse marsupialzinho pequenininho, eles são noturnos e arborícolas, então eles têm os dedos opositores tanto nas patas dianteiras quanto nas patas traseiras. Então, lembra, eles não são sindáctilos, eles são didáctilos. E eles possuem o hábito de alimentação chamado insetivo onívoro. Então, esse termo a gente vai ver constantemente dentro dos marsupiais neotropicais. Isso se deve praticamente à falta de especialização dentro desses marsupiais neotropicais em relação à alimentação. A gente viu nos marsupiais australianos que tem, por exemplo, o koala que se alimenta só de folha, existem aqueles que se alimentam só de formiga e de cupim. Isso não acontece aqui no continente americano. Basicamente, todos os marsupiais são considerados onívoros. Isto é, eles podem se alimentar de diversas fontes, tanto vegetal quanto animal. Mas quando a gente fala insetívoro onívoro, isso quer dizer que ele tem uma tendência a se alimentar mais de insetos, de artrópodes em geral. Então, ele tem uma preferência por esse grupo, mas ele pode se alimentar de qualquer outro tipo de recurso alimentar. Então, o Monito del Monte e o Domiciopsis, eles são animais que são sociais durante o inverno. Então, eles fazem ninhos comunais, e quer dizer que durante o inverno eles se agrupam para aumentar o calor, né, em relação à temperatura corporal deles, para aumentar essa temperatura, uma vez que nessa região onde que eles moram, o inverno ele é rigoroso, né, que é na região andina, então é mais alto, né, e mais ao sul, então é mais frio. E, além disso, eles entram em torpor uma temperatura aproximadamente 4 graus e inferior a isso. Torpor é quando ele na verdade, ele está sobrevivendo com o mínimo de energia possível e ele fica um período inativo, basicamente.
Existem algumas espécies de marsupiais neotropicais que têm torpor só durante alguma parte do dia. Então, durante uma parte do dia, o seu metabolismo fica muito baixo e só é usada energia para algumas necessidades básicas, como funcionamento do corpo e algumas outras coisas. Então, esses indivíduos, quando a temperatura chega a aproximadamente 4 graus e meio, eles entram em torpor. Além disso, para enfrentar esses invernos mais rigorosos, eles acumulam gordura na base da cauda. A gente vê aqui a cauda de um indivíduo bem de lado, bem grande. Então, eles acumulam durante o ano, fazem essa reserva de gordura para quando chegar o inverno, que vai ser um período que o recurso vai estar menos abundante do que no verão, eles têm essa reserva e eles conseguem se manter e sobreviver, certo? Eles são esses marsupiais, eles não possuem a bolsa, eles não possuem eles possuem marsúpio, seu marsúpio, desculpa, possuem somente 4 tetas, então o número máximo de filhotes que eles podem ter é 4 tetas. E está aumentando o número de estudos com esses animais. Antigamente eles eram muito pouco conhecidos e agora eles estão sendo muito explorados, principalmente estudos ecológicos em relação à reprodução e também estudos da sua fisiologia para tentar entender esse grupo que só tem um indivíduo. Além disso, existem muitos estudos genéticos em relação a ele e morfológicos. Isso se dá àquela relação que eu falei lá no início, que ele é mais aparentado aos marsupiais australianos que os marsupiais americanos, mesmo estando no continente americano. E por que isso? Eu não falei aqui da origem dos marsupiais, mas atualmente acredita-se que os marsupiais eles surgiram na China, numa reserva que é muito explorada lá, numa região da China, na região leste da China, e que eles se espalharam por todo o mundo. Esses marsupiais, ao longo do tempo, foram se extinguindo e ficou um grupo de marsupial aqui na América do Sul. E esse grupo de marsupial, no período e que eles estavam presentes aqui, a América do Sul não tinha contato com a América do Norte, mas a América do Sul tinha contato com a Antártida e com a Austrália. Então existe uma ligação entre a América do Sul, a Antártida e a Austrália. E esses marsupiais, eles migraram para esses dois continentes. Então já houve marsupiais na Antártida. Só que esses continentes eles eram mais em cima, mais em direção ao equador do globo. Então eles eram mais quentes, certo? Com o passar do tempo e com a movimentação desses continentes, dessas massas de terra, eles foram descendo, foram aumentando a sua latitude, né? Sendo que a latitude do equador é latitude 0, foi descendo e com isso eles foram se separando. Só que teve alguns grupos que migraram e chegaram na Austrália e lá se diversificaram e deram origem a esses grupos que a gente viu hoje, agora há pouco. E dentro desses grupos, os que deram origem aos marsupiais australianos são os microbiotérios. Então, quando os pesquisadores fazem essas análises genéticas, eles percebem que existem mais genes semelhantes entre esse marsupialzinho e os australianos do que esse marsupialzinho e os marsupiais americanos. Por isso que ele está dentro do grupo da Australidelphi e não da Merindelphi, certo? Então, essa é uma peculiaridade bem interessante desse grupo, que só tem essa espécie. E esse marsupialzinho, então, está sendo muito estudado agora. Se vocês ficarem interessados, é só botar esse nome do Mysiopsis gligoides no Google, que vocês vão encontrar uma diversidade enorme de artigos sobre eles. Agora a gente vai falar de um outro marsupial, que é o mussaranho marsupial, que eu estou apresentando aqui uma espécie, que é o Cynolestes, mas existe dentro desse grupo, do Pauci tuberculata, algumas outras espécies. Então, eles também estão presentes nessa região andina, então aqui na costa oeste da América do Sul, certo? Então, ele não está presente aqui no Brasil, a gente não tem esse grupo, nem os microbiotérios, nem os Pauci tuberculatas no Brasil. E eles são noturnos e terrestres, e basicamente quase todos os marsupiais americanos neotropicais são noturnos basicamente, e solitários.
e muitos são terrestres, mas existem espécies arborícolas. Nesse caso, eles são noturnos, terrestres e também solitários. Eles são, então, também insetívoros onívoros, mas eles são, como os cangurus, eles são os únicos diprodontes neotropicais. Então, os falcituberculatas são os únicos diprodontes. Então, tem na mandíbula inferior, como a gente vê aqui e aqui, eles têm esses dois incisivos bem grandes, certo? Já todos os outros marsupiais, assim como o Dromiceopsis, que eu falei antes, eles não são diprodontes, eles são poliprodontes. Então, eles têm vários incisivos, certo? Além disso, além dessa peculiaridade dentro dos marsupiais americanos, eles não possuem o último pré-molar descido. Isso eu não falei antes, eu esperei até agora para até explicar essa peculiaridade no grupo. Tá vendo essa foto aqui? A gente tem os incisivos, o canino e os pré-molares, certo? Quando a gente tem esse Dzinho, quer dizer sempre descido. E a gente falou aqui, o último premolar deles não é descido. E isso é o contrário dos outros marsupiais. Nós, humanos, nós temos os dentes de leite, que são o dente descido, e os dentes definitivos, certo? E nós trocamos na infância todos esses dentes de leite por esses dentes definitivos. Os marsupiais só possuem um dente de leite, que é o terceiro pré-molar. E é o único que troca, é o único que cai e nasce um outro que se torna definitivo. E nesse grupo dos falcituberculatos, eles não possuem esse pré-molar descido, então eles não possuem essa troca, certo? Além disso, eles não possuem marsúpio, então a gente vê aqui no ventre de uma fêmea, e eles, assim como os microbiotérios, eles também têm a capacidade de acumular gordura na cauda, então a cauda também pode engrossar. E isso é pelo mesmo objetivo, devido à região que eles estão presentes, para enfrentar esses invernos mais rigorosos. Então, essa cauda engrossada é uma reserva de gordura. Agora a gente vai falar dos gambás, né? Que todo mundo conhece, eu espero que todos conheçam. E se não conhecem, vão conhecer agora. E o nome do gambá, o gênero, na verdade, é Didelphis. De dois e Delphis de útero. Então, 2 úteros. Lembra que eu mostrei lá em cima? Quando eu mostrei o trato reprodutivo? Então, a pessoa que capturou e identificou, uma das primeiras pessoas que identificou o gambá, percebeu essa estrutura e classificou, então, eles de Delphis. Então, os gambás, eles estão presentes em toda a América, tanto do Norte, Central, quanto a América do Sul. E então cada uma corzinha é uma espécie, certo? E aqui a gente está vendo um deles, que é o Didelphis albiventris, que é essa cor azul aqui mais escura, certo? Essa é a distribuição dele. E os gambás são noturnos e terrestres, mas eventualmente, principalmente quando eles são menores, eles têm a capacidade de subir em árvores. Então a gente pode encontrar um gambá escalando, andando em fio, principalmente nas cidades, ele tem essa habilidade, mas quanto menor, mais ágil ele é, quanto maior, mais difícil para ele. E eles são onívoros. Então, eles se alimentam de tudo, basicamente de tudo. E esse gambazinho aqui, que é o Didelphis aurita, é o que a gente encontra aqui facilmente aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, é a única espécie que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Então, esse gambá de orelha preta, certo? E a gente encontra andando, atravessando rua. Quem mora no Rio, o Jardim Botânico é muito comum ver, na Praia Vermelha. E no interior do estado também ele é comum. E acaba sendo alvo de pessoas mais, vamos dizer assim, que matam achando que é um rato. E independente se seja um rato ou não pode ser morto, né? Esses animais, eles têm a cauda preênsil. O que quer dizer isso? A cauda preênsil é essa cauda que tem capacidade de se enrolar. E acaba virando praticamente um quinto membro. Eles usam como um quinto membro. Então, além das mãos e das as patas posteriores e as traseiras e dianteiras, desculpa. Tem esse polegar opositor, então eles também têm o polegar opositor na pata traseira. Eles possuem a cauda, que ajudam a eles na locomoção. Então, por exemplo, nesse que a gente está vendo, o animal está se segurando somente pela cauda.
Eles possuem um marsúpio bem desenvolvido. A gente está vendo aqui, ó, tiraram só os filhotinhos, mas os filhotinhos ficam bem protegidos dentro da bolsa da mãe. E esse é basicamente a grande parte dos estudos com marsupiais aqui no Brasil são com os de Delfos. Aqui na loja, aqui no estado do Rio, é o de Delfos aurita. Uma característica bem interessante desses marsupiais é o que a gente chama de tanatose, ou nos Estados Unidos eles chamam de plain possum. Aqui a gente está vendo de Delfos virginiana, que é um gambá lá dos Estados Unidos, mas também tem no México, então está vendo que ele é mais clarinho, tem um rosto claro, diferente do gambá de orelha preta. E o que é isso? O que é essa tanatose? Então, é uma estratégia para o animal evitar que ele morra. Então, existem muitos predadores que não se alimentam de animais mortos. Eles precisam caçar e capturar esse animal. Então, por exemplo, se o gambá está na floresta e ele percebe, tem a presença do predador, ele se finge de morto, basicamente. E fica com a boca aberta e fica imóvel por muito tempo para evitar que ele seja comido. Isso é muito, muito legal. Você vai ter um vídeo dentro dos links que eu vou dar para vocês, que é do gambá do virginiana, que tem um vídeo que é muito interessante, vocês vão gargalhar de rir, que é muito engraçado. Mas outros gambás, outras espécies também fazem. O de Delfos aurita, que é o marsupial que a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, ele também faz isso, também se finge de morto e fica muito tempo parado, estático, até que a gente vai embora e deixa ele em paz. E, além disso, uma coisa que é mais importante, além de todas essas características do gambá, é que vocês nunca mais confundam esses dois mamíferos. A gente tem o pepelegambá e o gambá. Então, o pepelegambá não é um gambá, não é um marsupial. Ele é um mamífero placentário. Então, eles são diferentes. Quando eles traduziram o nome do Pepe-le-Pew, que o nome dele, na verdade, é Pepe-le-Pew, eles botaram Pepe-le-gambá, mas, na verdade, ele não é um gambá, ele é um cangambá. Então, aquele desenho é referente a esse mamífero aqui, que é um mamífero placentário, que tem uma glândula de cheiro, que exala essa glândula de cheiro e que realmente o cheiro é insuportável. O gambá também tem uma glândula de cheiro, mas não esse cheiro também ele pode eliminar, mas o cheiro não é insuportável como o do cangambá. Então, o cangambá e o gambá são duas espécies diferentes, são dois grupos diferentes, um é placentário, o outro é um marsupial. Então, o desenho, vou botar aqui o slide, o desenho do pepelegambá não é um gambá, não é um marsupial. Esse aqui é um gambazinho presente na Era do Gelo, que existem dois irmãos. Não sei se vocês assistiram o desenho. Então, esse sim é um gambá. Esse aqui não é um gambá, certo? Então, vamos lá. O próximo marsupial é a cuíca de cauda curta, o Monodelphis. Vamos lá, então. Essa cuíca de cauda curta, ela tem uma distribuição ampla, que eu estou mostrando uma distribuição de uma espécie, mas existem várias espécies, aproximadamente 22 espécies dessa cuíca, e aquela que eu mostrei anteriormente, ela é meio acinzentada, e existem diversidades de colorações. Essa aqui tem três listras. E existem outras que têm variação na largura dessas listras, na coloração do corpo. Então, é um grupo bastante diverso em relação à coloração do corpo. Eles podem ser diurnos e noturnos. E o interessante é que, dentro dos marsupiais americanos, que se conhece, é o único grupo que tem animais diurnos, e eles também são solitários e terrestres. Eles são os marsupiais mais carnívoros dentro dos marsupiais americanos. Então, eles são considerados onívoros, mas dentro dos marsupiais são os mais carnívoros. E eles não possuem marsúpio. Então, a gente vê aqui nessa fotinha aqui é o Monodelphis doméstica. E aqui ele com os filhotinhos, tiraram uma foto aqui
com ele embaixo, em cima de um vidro. Aqui os filhotinhos bem pequenininhos. E aqui a gente vê aqui um filhotinho já um pouco mais desenvolvido, com as patas inferiores um pouco mais desenvolvidas. E a gente vê aqui que uma fêmea carrega esses filhotes. Então os filhotes realmente ficam expostos. A diferença desses marsupiais que não possuem bolsa para o gambá, por exemplo, é que os filhotes ficam no ninho, pode ser numa toca, ou embaixo de uma grande pedra, algum refúgio mais cedo do que os filhotes do gambá. Os filhotes de gambá ficam mais tempo com a mãe presa com as tetas e sendo preservados pelo marsúpio do que os filhotes desses marsupiais menores. Uma coisa interessante em relação ao monodelphis, e basicamente ao monodelphis doméstica, é que ele foi o primeiro marsupial que teve o seu genoma decifrado. Então, ele foi estudado e todos os genes deles desse marsupial foi identificado. E ele saiu até como a capa da Nature, viu? Como ele se tornou importante. E o monodelphis é um animal, assim como o de Delphis, é um animal que é muito estudado lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. E ele é um animal de laboratório, porque ele é facilmente criado. A gente viu que ele tem um número de indivíduos que ele reproduz é muito grande. O número de filhotes que ele produz é muito grande. E ele acabou sendo um animal de laboratório. Então, como eu falei, existe essa grande variação na coloração. A gente está vendo um outro monodelphis bem diferente dos que eu mostrei anteriormente. E para vocês só terem uma ideia de algumas espécies, a gente vê aqui que tem aqueles com só uma faixa. Tem outros que aqui não estão com 3 listras no dorso. Então, existe uma grande variação de coloração e de espécies. Portanto, de espécies. Mas isso não quer dizer que a coloração vai determinar a espécie. São várias estruturas morfológicas e até genéticas também. Agora que a gente falou dessa cuíca de cauda curta, a gente vai falar de uma outra cuíca, que é a cuíca marrom, que é o Metaquirus nudicaudatus, que é essa fofura que a gente está vendo aqui. Então, o Metaquirus, ele tem também uma grande distribuição geográfica, desde o norte do sul do México até o norte da Argentina. Então, ele tem uma ampla distribuição. E ele tem essa característica que também está presente em uma outra espécie de marsupial, que são essas 2 manchas em cima dos olhos. Então, o Metaquirus é chamado de cuíca marrom de 4 olhos. E existe uma outra espécie, que é o Philander frenatus, Philander opossum, de outras espécies, que também é da ordem de Delphimorpha, que é chamada cuíca cinza de 4 olhos. Então, a gente vai falar agora da cuíca marrom. Então, isso também são noturnos e terrestres. Eu estou falando eles são terrestres, mas eles são os mais terrestres dos marsupiais americanos. Eles se locomovem aos saltos. Eles têm as patas traseiras maiores que as patas dianteiras. Então, eles são mais parecidos com canguruzinhos quando eles se locomovem. Mas eles não tiram as patas dianteiras do chão. A gente está vendo um aqui em árvore, é porque ele é tão terrestre, que quando a gente coloca ele em árvore, ele não consegue fugir. Ele não sabe o que fazer, não sabe sair dali e fica estático, e é ótimo para a gente tirar fotos. Eles também, assim como os marsupiais que eu falei anteriormente, são solitários. E eles não possuem marsúpio. A gente vê aqui, essa foto já mostrei antes. São todos os filhotinhos aqui agarrados às tetas, mais expostos. E aqui uma fêmea que deixou, como eu falei, deixou os filhotes no seu ninho, porque eles deixam os filhotes mais cedo no ninho do que os gambás. E ela estava aqui, ó, com umas tetas cheias de leite. Então a gente tem certeza que os filhotes estão nos ninhos porque ela estava lactante. Além disso, os machos desse grupo têm uma característica muito interessante. Quando é período reprodutivo, eles têm uma glândula no seu no seu peito, que ela é estimulada e sai um cheiro que tem um cheiro de algodão doce. Isso não é mentira, isso não é coisa que eu li no livro, eu já senti. Esse marsupial está presente aqui na Mata Atlântica e na área de estudo onde que eu trabalho. E durante o período reprodutivo fica um cheiro muito forte, muito gostoso quando a gente captura. É um cheiro muito adocicado. Bem, agora que a gente já falou do Metaquirus, a gente vai falar de uma terceira cuíca, que é a cuíca d'água, o Chironex minimus,
que é o único marsupial semiaquático do mundo. Não existe marsupial aquático na Austrália. E esse é o único marsupial semiaquático que tem, ele está aqui na América. Então ele também tem uma ampla distribuição geográfica, corre lá do México até aqui o sul do Brasil. E esse marsupial, ele também é noturno, é solitário, como eu falei, é semiaquático. Tem uma pelagem curta, densa e hidrofóbica, com esse objetivo de evitar esse contato direto com a água, uma vez ele sendo noturno e durante a noite o ambiente é mais frio. Então, para ele evitar essa perda de calor direto, tem essa pelagem hidrofóbica, para evitar esse contato direto com a água. E, além disso, ele tem essas patas palmadas, como a gente pode ver aqui, que vai facilitar a locomoção dentro desses rios, desses córregos. E, além disso, ele tem essa coloração. A gente pode ver aqui, ele possui umas faixas brancas ao longo do seu dorso escuro, que tornam uma espécie bem distinta em relação às outras. E vocês vão ver daqui a pouco. Aqui tem um filhotinho e a gente pode ver aqui essas manchas. E essa coloração é única dentro dos marsupiais, não existe nenhum outro com essa padronização. Eles possuem marsúpio completo e as fêmeas elas possuem um esfíncter nesse marsúpio, que por exemplo, quando eles estão com filhote, eles têm uma vedação para impedir que a água entre dentro do marsúpio. Só que esse esfíncter ele não pode ficar fechado por muito tempo, porque os animais precisam respirar, certo? Precisam de oxigênio. Então, a fêmea não pode, quando grávida, ficar muito tempo submersa em busca de alimento. Dentro da lista de vídeos, existem 2 vídeos do Chironex. Um ele se alimentando e um outro com os filhotinhos. Então, vocês vão poder ver também os filhotinhos no marsúpio. Então, só para ressaltar, essa espécie é semiaquática, é o único marsupial semiaquático. E ele tem essa ampla distribuição geográfica e é bem peculiar. Então, ele também é onívoro, mas ele tem preferência, e até porque é onde ele forrageia, onde que ele se alimenta, por lagostins, por camarõezinhos, todos esses invertebrados. Agora a gente vai falar de uma catita, que é um marsupial pequenininho, que é o Marmosops. Mas existe um grande grupo de catitas, mas a gente vai dar como exemplo aqui o Marmosops. O Marmosops, desculpa, ele não está presente na Austrália, foi um pequeno erro. Ele está presente em toda a América do Sul, tem ele também na América Central. E eles também são noturnos, solitários e arborícolas. A gente está vendo aqui o Marmosops paulensis, que é um bem pequenininho, que ele cabe na palma da nossa mão. Ele pode chegar até 100 gramas, algumas espécies de Marmosops, algumas com até 50 gramas, são animais bem pequenos. Eles são insetívoros frugívoros, então eles têm essa preferência por insetos e por frutas, mas basicamente a gente pode chamar eles de onívoros, mas eles têm uma certa preferência. Eles não possuem marsúpio, como a gente pode ver aqui, e podem até ter 13 mamas. Tá vendo essa fêmea aqui? Provavelmente estava em atividade reprodutiva, porque existe essa coloração aqui em volta das tetas. Aqui é o Marmosops incanus, uma espécie aqui da Mata Atlântica. E, além disso, existe evidência que esses marsupiais talvez sejam selmélparos também. E esse é um estudo que está sendo desenvolvido lá no laboratório, com uma mestre já. E ela está estudando os dados de captura que a gente tem nessa área de estudo, que a gente estuda há aproximadamente 15 anos. E existe evidências que os machos também morrem ao fim da reprodução. Assim como, lembra que eu falei lá, uma espécie de gato marsupial lá no início das Iurus alcatus? Existe evidência que os Marmosops incanus também sejam semélparos. Então, agora que a gente falou dessa pequena catita, a gente vai falar de uma outra cuíca. Só que agora é a cuíca lanosa. E aí vocês falam, por que cuíca? Eu tô falando cuíca. Bem, cuíca é aquele instrumento de escola de samba, né? Que vai
que faz um barulho específico, característico, e esse marsupial ele faz exatamente esse barulho. Então, é daí que vem o nome cuíca, que é o caluromys. Existem 3 espécies de caluromys, certo? E eu vou falar agora um pouquinho deles. Aqui a gente tem o Caluromys derbianus, mas essa distribuição é referente ao Caluromys philander, tá? Eles são marsupiais noturnos, arborícolas, e dentre os marsupiais americanos, um dos mais frugívoros. Então, a gente está vendo aqui o Caluromys philander. Ele tem essa faixa aqui no centro do rosto, né? E aqui a gente está vendo um com um colar de rastreamento. Um amigo meu, agora mestre, o Bernardo, ele fez um estudo durante o mestrado avaliando a área de vida desses marsupiais. Então, ele colocava o rádio e rastreava esses animais durante a noite, o que é extremamente interessante. Então, esses marsupiais, como eu falei, ele tem essa faixa escura central aqui na face e tem os olhos bem frontais. Então, eles são muito semelhantes aos primatas em relação aos seus hábitos e também em relação a essas características. E isso os torna diferenciados em relação aos outros marsupiais americanos. Eles não possuem marsúpio, eles possuem, em vez disso, pregas para protegerem os filhotes. E como eu falei, eles são bem diferentes em relação aos outros gambás, as outras catitas e as outras cuícas que eu mostrei. Eles têm um ciclo de vida mais longo quando comparado ao gambá. Eles vivem um maior período de tempo em relação aos gambás. Eles produzem um menor número de filhotes. Aqui a gente está vendo 4, mas geralmente os que sobrevivem mais, a gente já chegou a observar 2. A gente está vendo aqui um maiorzinho e ainda preso à teta da mãe, dependente da mãe. Como eu falei, o nome cuíca, que caracteriza esses marsupiais, vem desse som característico e é o som que eles reproduzem. Quando a gente captura eles, eles fazem esse som e vai estar num arquivo que vai estar da Semana da Biologia, vai ter esse som para vocês escutarem e compararem então com o som da cuíca de verdade, do instrumento musical. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Ela não termina aqui. Existem esses vídeos, até para vocês se tornarem mais familiares com esses animais. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido quem são os marsupiais americanos e australianos e que perpetuem essa informação para os seus familiares, para os seus amigos. Tentem explicar quando, por acaso, encontrarem um gambá que é um animal que precisa viver, que ele é importante para o ambiente, mesmo ele considerado, entre aspas, um vagabundo, porque ele está presente e se adapta e está presente em qualquer ambiente, se ele come lixo, mas ele é um animal que tem suas características peculiares, que tem filhotes que muitas vezes dependem deles. A gente vê diversos casos de animais que foram mortos, então é importante a gente perpetuar essa ideia de que esses animais, assim como qualquer outro, eles merecem viver. Eu espero que vocês passem esses conceitos e tenham aprendido e tenham gostado dessa palestra. E se quiserem entrar em contato comigo, se quiserem conhecer esses animais, irem para o campo, conhecer o nosso trabalho de campo, é só me mandar um e-mail que está no início da apresentação. E é isso. Então, eu agradeço a vocês. Agradeço por terem escolhido esse mini curso e muito obrigada.